Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Depois de um longo e caloroso inverno, estamos todos juntos, Belmiro Valverde, Mário Negrão, Hugo Mengarelli, e vamos sair cantando pneu. Belmiro Valverde, estamos em período eleitoral e todos nós já vivemos muitas eleições e a pergunta que eu faço é uma pergunta básica e complexa. O que querem os eleitores? O quê? O que querem os eleitores? O que querem os eleitores? Olha, isso é uma boa pergunta, viu? Eu falei, é básica e complexa. Não, é complexa, porque, não sei lá, mas eu vou dar uma resposta totalmente intuitiva. Essa eleição, aparentemente, os eleitores querem fazer uma coisa assim do tipo mudar tudo, tentar coisa nova. Quero rediscutir a relação. Precisamos conversar. Certo? Que é um negócio assim que parece de tanto em tanto, né? Quer dizer, normalmente fica essa coisa incremental do tipo, faz mais um hospital aqui, faz mais uma escola não sei onde, promete não sei o quê. Esse ano, você está vendo isso em vários lugares do Brasil, há assim uma emergência de um sentimento de fadiga de material. Você viu o Zé Serra em São Paulo? Zé Serra em São Paulo, governador, prefeito, 2 vezes candidato a presidente, senador, ministro. Figurinha carimbadíssima. Figurinha carimbadíssima. Está perdendo para o Celso Russomano, que é um jornalista populista, popularesco, que gosta de fazer escândalo com negócios de defesa do consumidor, né? Muito longe de ser o Ralph Nader. Muito longe. É o Ralph Nada. Ele é o Ralph Nada. Para quem não sabe, é um jornalista que foi famoso na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, defendendo a segurança dos carros, né? Ele era um grande... E até hoje é um ícone, até hoje é um ícone, né? Do consumidor, né? Consumer Support. E você está vendo até aqui em Curitiba também. Quem é que podia imaginar que a eleição em Curitiba, o Ratinho Júnior, que é um candidato ainda jovem, com pouca expressão administrativa, foi deputado federal, muito bem votado, mas paramos por aí, né? Chegar, de repente, a liderando a corrida eleitoral. Então, Ney, eu não sei, mas o sentimento que eu tenho é que o eleitor, talvez embalado por essa história até do mensalão, porque o mensalão abriu muitas comportas. O mensalão mudou, o julgamento do mensalão mudou a visão do brasileiro em relação ao processo cívico. Quem sabe tenha jeito, quem sabe um dia ele põe esses caras na cadeia. Eu tenho a impressão que agora tá na cabeça do eleitor está alguma coisa assim, mas se o mensalão, que era um negócio complicado, está sendo feito, será que nós não podemos ser mais ativos e mudar o país? E eu não sei não, mas eu acho que está com a cara meio ruim para os candidatos mais convencionais, sabe? Tá um jeito esquisito. O Mário, muitos especialistas em eleição, claro que eles nesse período, eles tentam adivinhar o que os eleitores pensam, como os eleitores consomem, quer dizer, como que os eleitores consomem política. A gente pode dizer que nesse momento, ou também não sei se isso é um período mais ou menos permanente entre os brasileiros, mas nesse momento as pessoas estão votando muito mais com emoção do que com razão. A emoção está falando mais alto. Na verdade, eu não sei se ela sempre não falou mais alto, mas dá a impressão que dá que assim as pessoas estão mais... Olha, eu vou copiar e colar um negócio que eu vi outro dia, que eu achei tão sensato, né? Que assim, eu nunca tinha reparado. Primeiro, eu vou responder em 3 partes. Esse é o velho Mário que todos nós conhecemos. É dialética com alguma coisa no meio. Muda os candidatos mudam, mas o Mário não. O discurso muda de partido. E é sempre 3, né? Nunca 3,5, é na valsa mesmo. 3 por 4. 3 por 4. É assim. Primeiro, eu acho que o eleitor, basicamente, sempre... Uma coisa talvez mude, como o Belmiro falou do mensalão, né?
o eleitor brasileiro sempre quis ganhar. Eu sempre achei que era mais um videogame do que uma eleição, né? Porque aí eu sou ele, eu sou aquele, eu sou... E você vê que aquela adesão está mais ou menos, como você diz, emocional, né? Ou seja, ele quer ganhar ou quer fazer valer a opinião dele. Dizer assim, olha, eu escolhi o candidato certo, viu, e tal. Mas aquilo está meio vazio atrás daquilo, né? Não existe pouca coisa assim, porque eu confesso, eu tento ser um cara inteligente o máximo que eu posso, né? Nem sempre consigo. Mas é muito difícil eu me manter informado para saber exatamente o que esses candidatos vão fazer uma vez que estão lá, né? Eu acho que o que eles vão fazer é o que eles sempre fazem, sobe o Monte Olimpo e nos dão adeus, né? E vão cuidar da vida deles, né? Vão cuidar exatamente da vida deles. Então, o eleitor brasileiro sempre ficou meio impotente perante isso, então a votação era um videogame, né? Vamos ver se meu candidato ganha, né? Então, todas essas discussões apaixonadas não são discussões em cima do que eles pretendem, ou nem assim do que o partido deles advoga, não. É mais um jogo. Talvez isso mude agora, com a coisa do mensalão. Talvez mude. Espero que sim, né? A Poliana agora põe em cana, né? Chegou minha vez. Você quer dizer que com isso talvez os eleitores passem a se preocupar mais com o lado ético, com o comportamento do candidato, que isso faça assim, bom, agora o país parece que tem jeito. Eu acho que com o seu próprio poder de influenciar a sociedade. Agora eu ainda escuto coisas assim que me deixam perturbado. Dois. Né? O primeiro já foi. Não, estou acabando o primeiro agora. Você está acabando o primeiro. É da emoção ainda, que é assim, as pessoas ainda estão aderidas àquela coisa emocional ainda, né? No sentido de dizer assim, mas o Zé Serra é tão antipático, né? Aí eu fico pensando, mas se ele fosse antipático ou simpático, que diferença que faz para ele governar? Né? Eu não sei por que uma pessoa tem que ser simpática ou antipática. A questão não é essa, né? É claro que faz parte um pouquinho, mas não é o fator decisivo, né? Então, não vou namorar o cara, né? Não vou namorar o cara, não vou comprar jantar para ele, não vou levar ele para um motel, então por que eu estou querendo que ele seja simpático, né? Mas tá, essa conversa ainda existe, né? Segunda parte, o eleitor quer se manifestar, né? Todo eleitor deveria querer se manifestar, afinal de contas é o único momento que a gente pode fazer cidadão, menos cuspir no chão e jogar papel de bala na rua, e nós temos pouca oportunidade para ser cidadão, a não ser quando vota, né? Para se expressar. Então é o momento que o cidadão, né, ele chega lá e se expressa, né? Mas se ele não tem o que expressar, ou não tem uma opinião formada, cai de novo na emoção e na simpatia, né? Então eu acho que com a coisa do mensalão, eu acho que talvez seja isso que vai ser expressado, né? Se bem que, né, copiando e colando ali do que eu ouvi outro dia, né, de pessoas assim bem interessantes, que assim, existe uma diferença muito grande entre o consenso que a gente faz de um candidato que tem expressão nacional e um candidato que tem expressão regional, né? Eu acho que nós estamos caindo no realpolitik, né? Talvez, talvez o mensalão, a influência do mensalão nos surpreenda, né? Porque como as eleições agora são muito mais regionais, né, do que de âmbito nacional, as pessoas talvez se expressem mais e o PT tem até um aparecimento melhor, eventualmente, né? Porque ninguém está muito preocupado com essa difusão nacional de ideias. Agora todo mundo está querendo resolver seu problema, se vai abrir escola ou se vai... Desculpe atropelá-lo. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é o seguinte, o terceiro ponto é uma coisa mais profunda, mais ligada à nossa personalidade, né? O brasileiro ainda continua o pobre mortal olhando para o Monte Olimpo, quer dizer, nós nos consideramos absolutamente dissociados, né, do Estado, né? A sociedade-Estado aqui é uma coisa absolutamente separada, né? O brasileiro é um espectador do seu Estado e não um participante do seu Estado. E essa coisa do mensalão, de novo, talvez nos traga uma oportunidade de deixar de ser espectadores, né? E começar a ser um manifestante mesmo, quer dizer, começar a manifestar. Acontece que com a nossa depressão crônica, né, e o nosso cinismo crônico, até do STF eles tiram o valor. Não, mas você não viu o STF no tempo do Fernando Henrique, como é que era? Também não era grandes coisas, não. Então, já estão desqualificando o STF. Então, é bem possível que toda essa história se acaba virando pizza de novo. Bom, foram 3 itens, mas minimalistas, né? Variações sobre o mesmo tema. Que é exatamente a questão do mensalão. Hugo Mengarelli, você tem um palpite de exatamente o que os eleitores querem nessa eleição? Eles querem novidades, eles querem um gerentão da cidade, eles querem o pai? Eu concordo em parte com Belmiro quando disse que estão cansados, uma fadiga de material, disse. Nunca tinha escutado isso, mas achei muito pertinente. Os aviões sofrem disso. Sofrem disso. Os carros. Só que, quando há uma fadiga material, diríamos, na ordem governamental, é porque, do outro lado, não deve de haver menos fadiga.
nós somos de uma estrutura, de uma fadiga material Múltipla. de cidadão múltipla. Claro. Exatamente. Tem toda a razão. Porque nós não temos cidadania. Porque não existe consciência política. O que existe é que aparece um cara que tem o rato, digo, o ratinho, que aparece na televisão, então filho Ratinho Júnior. Então, se é filho de Ratinho, então, claro. O outro russomano aparece na televisão, ou seja, se vende como produto, como sabonete, como qualquer outra coisa. E porque eles têm esse nome, o povo diz, bom, já aguantamos isto aqui, vamos tentar com isto, mas não sabe o que vem aí. E o que falei outro dia. Esa de Guatemala entra en Guatepeor. Pero con todo respeto a Ratinho Júnior. Imagina Ratinho Júnior gobernando Curitiba. Entende? A não ser que o cara seja suficientemente inteligente e se una com pessoas capazes para governar. Isso é uma questão que eu me ponho a pensar. Eu não sei. Lo mesmo que Russomano. Com quem vai governar? Com o Igreja Universal? Ou seja, mas o povo não, ao contrário, o povo está ligado a isso. Atacaram a Russomano desde o catolicismo. Tinham 32%, ela tem 35%. Quanto mais lo atacam, mais são. E que se descuide, não ganha na primeira voltinha, já o cara é prefeito de São Paulo. Pensem um pouquinho onde estamos. Não? E sinceramente, quando alguém quer mudar uma coisa, não muda sozinho, muda organizado. Nós não temos partido político. Sempre se falou que havia um partido político, o PT. E isso é um partido político. Há muito tempo deixou de ser um partido político. Me entende? Então, não temos partido político, não temos nenhuma organização vecinal, ou que seja, como aconteceu, por exemplo, aqui da rua na Argentina. O PT é um namorado antigo que envelheceu e engordou. Está claro? Ou seja, lá quem movimentou o povo foi as organizações vizinhas. E perdeu os dentes. Que nem a Francisca. Não, digo que não foram os partidos políticos que levaram à Praça de Maio o povo à meia-noite e pedir a cabeça desde a rua. Foram as organizações vizinhas. Como Evita fez no 17 de outubro e os trabalhadores, bater porta por porta os trabalhadores, vamos libertar Perón, foi assim. Isso é uma presença muito interessante do povo, porque quando está até aqui, encontra outras armas para agir. Mas não temos armas. Você vê os candidatos, quer saber de que partido é, não sabe. Se você não conhece os números, morra. Se você não sabe os 2 primeiros números a que partido pertence, morra. E quando se fala em coligação, então o cidadão ele narra em apneia, né? O cara quase perde o fôlego. Então há um vazio muito grande. Agora, você acredita, Belmiro, que esse quadro mostra que, na verdade, o que está acontecendo é o voto de protesto? Quer dizer, agora eu estou Não, eu acho pé da vida. É uma forma, né? O voto de protesto no Brasil já teve formas muito pouco civilizadas, quando o cara votou no macaco-tião, No quando o cacareco. cara votou no cacareco, entende? Tiririca. O Tiririca até Está na Comissão de Educação, média não está tão ruim como deputado, não, hein? Pois é. Está melhor do que 2/3 da Câmara. Pior é isso, né? Imagina o resto. Né? Como diria o mote dele, pior do que está. Pior do que está, não fica. Né? Mas eu acho, Nenê, que vai um pouco além do voto de protesto. Eu acho o seguinte, aí, são 3 pontos. A minha impressão aí, de novo, intuitiva, é a seguinte. Nós tínhamos algumas barreiras, quase que nem aquele filme do Buñuel, O Anjo Exterminador, que a porta está aberta, mas ninguém consegue sair. Ninguém consegue sair, ninguém consegue sair. Você tinha no Brasil algumas barreiras. O cara não podia comer decentemente porque tinha que esperar o bolo crescer, não sei o quê, para repartir e tal. Sim. Daqui a pouco aparece aí, hoje em dia o Brasil botou 50 milhões de pessoas na classe média, das quais, segundo o IBGE, 80% são negros. Ou seja, de uma pancada só você resolveu ou encaminhou 2 problemas fundamentais, que era a iniquidade social e a iniquidade racial, certo? Então, abriu essa porta, o cara pôde sair do anjo exterminador, pôde sair. Segundo, você tinha a questão do judiciário. O judiciário é tudo vendido, está aí só para cohonestar essa situação, não vai fazer nada. Aquele Delúbio Soares disse, isso tudo vai virar piada de salão.
Porra, estão todos os caras sendo condenados agora. E não tem recurso. Vai recorrer para quem? Para o Papa Bento XVI? Pedir clemência? Porque órfão? Não pode. E daí o brasileiro disse, porra, mas é mesmo. Na hora que eles quiseram, realmente, eles se arrumaram, abriram a porta e começou a sair gente do anjo exterminador. Eu acho que na política está acontecendo a mesma coisa. O cara chega assim, mas vem cá, será que realmente eu sou tão incapaz de entender que o De Rosso ia gastar aquela dinheirada toda daquele jeito que ele gastou, sem dar bola para ninguém? Não, peraí, vamos mudar esse troço um dia. Eu tenho a impressão que tem esse sentimento, que as pessoas começam a tomar um pouco o sentido de que elas podem fazer alguma coisa, que elas têm esse potencial, né? E é isso que eu acho que é diferente do voto de protesto. Por exemplo, só para sem me alongar muito, em 74, o Leite Chaves, que era um advogado desconhecido de Londrina, e que me perdoe o comentário ausente, mas que foi um dos oradores mais chatos que eu ouvi na minha vida inteirinha, elegeu-se contra o João Mansur, senador, por 400 mil votos de diferença, sem ser conhecido. Ali era voto de protesto, o cara desagou, botou para fora. Agora é um pouco diferente. E você acredita nesse protesto, Mário Negrão? Eu acredito, mas eu acredito que tem uma coisa pior, porque existe um voto de protesto. Mas protesto é vingança. Porque não fica muito claro sobre o que você está protestando. Entendeu? Essa aqui é a coisa, que como nós somos cidadãos, nós somos escravos em Atenas, né? Quer dizer, não apenas assistimos a festa, mas não participamos dela, né? Nós estamos sempre com aquela coisa, né, de quem está na cozinha mesmo, né? De quem está olhando tudo de fora e não tem muita influência sobre aquilo. Então, eu me lembro que quando, na década de 60, na minha época de ouro, né, o nosso protesto era muito claro. Né? Quem protestava e quem deixava de protestar também era claro porque deixava de protestar. As questões eram cristalinas, entende? Tinha a ditadura, que era uma coisa muito clara, uma coisa que não tinha como esconder aquilo, era um elefante na sala. Né? Então, a gente sabia o que dizer de uma maneira de protestar. Agora o protesto é muito difuso, porque de repente você vê que um partido que era do bem, né? Que era um partido que tinha um projeto de inovação, da ética e tudo, de repente ele ficou igual ao outro, e os partidos todos têm a mesma cara, parece que os marqueteiros, eles deram um jeito não só na cara dos candidatos, mas também na cara dos partidos, ficou tudo a mesma coisa, ficou, né? Fica com comida de buffet de casamento, tudo igual, né? Não tem diferença nenhuma de uma comida para outra, né? Então, para nós ficou muito difícil. A diferença é o recheio do conchiglione, né? O conchiglione. Então, você vê, ficou uma coisa muito... Então, eu acho que é mais um grito de desespero, na verdade, do que um protesto ou até uma vingança. Não dá nem para você vingar de quem? Né? Você vê, o Lula é uma figura controvertida, vai falar mal dele? Difícil, olha só. Ele trouxe essa corrupção toda e tal, tá bom? Pelo menos ciceroneou tudo isso, mas também mudou o Brasil. Então, o brasileiro fica atônito, ele não sabe o que dizer. Eu não sei o que dizer. Perplexo. Fica perplexo, porque você não sabe o que protestar. Entende? Eu espero que a gente não caia no erro de protestar contra si mesmo, né? Que é o que acho que acaba fazendo quando a gente não sabe votar. Você protesta contra si mesmo, eu dou um tiro no pé. Agora, Hugo, quando a gente pega o nosso quintalzinho aqui, Curitiba, Curitiba sempre teve, pelo menos para consumo da massa, a fama de ser uma cidade inovadora, que tinha grandes projetos, etc, etc, etc. E você não vê isso mais, quer dizer, parece que se esgotou aquela fórmula de você apresentar sempre vamos construir alguma coisa nova, vamos inventar a roda que ainda não foi inventada, vamos inventar o cinema falado, coisas do gênero. Parece que isso também se esgotou. E hoje o grande discurso dos candidatos é assim, eu vou construir posto de saúde, eu vou construir hospital para idoso, eu vou construir hospital para mulher, hospital para homem, hospital para criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou colocar iluminação esverdeada. Então, quer dizer, mesmo aqui no nosso quintal, se quebrou aquele encanto de que Curitiba era uma cidade que ia mudar o mundo, que ia, pelo menos, mostrar os caminhos novos para o mundo. Mas isso tem muito a ver com Jaime Lerner, não é só. E se alguém pensou esta cidade, acho que você deve conhecer melhor que eu, foi Jaime. E a partir de aí, companheiro, parece que a coisa começou a fazer água. Mas, de todos modos, eu acho que falta isso, concordo contigo, falta ideia nova, mas não só para criar isto, falta ideia nova para dizer uma política nova. Não estamos no mesmo. Você vê a presidenta aí com esse plano ultraliberal que se lançou aí. Aliás, e isso é uma questão que a mim me afetou muito, porque
ui, vão construir ferrocarris, que maravilha, o povo vai ter onde viajar. Não, ferrocarril não é para o povo viajar, é para escoar a mercadoria. Você não é nenhum pensamento para o povo se ferra, vai caminhando se quiser. Me entende? Avião não pode pegar, vai ter que pegar esses ônibus e olha lá, nessas estradas que caem em pedaços. A estrada de ferro não é para viajar. Porque digo, como? Vem de Porto Alegre, não passa por Florianópolis, passa por Mafra e vai... E não passa pelas cidades mais importantes, as capitais dos estados. Não, mas por quem está interessado pelo povo, pelas pessoas que têm que viajar? Isso é um absurdo, me entende? Então, quando você vê isso, você vê que não há ideias novas. As ideias são sempre as mesmas. E me desculpem o que eu vou falar. As ideias são as mesmas porque já não há mais o que oferecer para a senzala. Lo que se ofereceu, isso que subiu a classe média, não tirou ao Brasil do quarto lugar do pior distribuição de renda da América Latina. Reconhecido agora. ¿Me entende? Então, sim, claro, subiu, não podemos negar isso. Mas e como subiu o outro que está lá em cima? Essa é a questão. A diferença cresceu. Claro que teve um aumento aqui, mas o outro aumento lá em cima foi muito maior. E isso é o que nós não conseguimos vencer. E o único partido que a gente pensava que podia botar um limite que não crescesse mais, pelo menos, era o PT. E não. Parece que quando vai lá em cima, há uma frase que em certa ocasião falou Lula. Eu conheço meu povo, eu venho da senzala. Já não está mais na senzala. Está na Casa Rapidamente, Grande. para encerrar, Curitiba perdeu o encanto? Não, Curitiba perdeu exatamente a imaginação, porque realmente isso que o Hugo levantou é verdade. A última pessoa que tinha cabeça para pensar Curitiba foi o Jaime Lerner. Hoje em dia o IPUC é uma autarquia burocratizada, uma coisa assim, rançosa, né? Que fica pensando exatamente nessas coisas pontuais. Quer dizer, os grandes problemas de Curitiba hoje em dia são os grandes problemas das grandes cidades. É o cara morar 1h30 do trabalho dele, passar 3 horas dentro de um ônibus para ir trabalhar e voltar para casa. Não, isso ninguém fala nisso. É o problema da moradia, é o problema do serviço urbano. Problema... Isso ninguém fala. O cara fica falando, não, eu vou fazer não sei o que lá, vou fazer o hospital não sei de quê, o centro não sei o que lá. Olha, senhora, dona fulana, fique tranquila. Quer dizer, Curitiba perdeu a capacidade de imaginar as coisas. Também? Perdeu o encanto para você ou não? Olha, inclusive num setor que nós não falamos ainda, né? Que eu acho que as artes, né, sempre foi um termômetro de como anda uma cidade. A cultura. A cultura, né? E sempre me atraiu a cultura curitibana, porque sempre foi ousada, sempre foi underground e tal. E eu não sei se é porque eu fiquei velho e recolhi para o quarto, né? Ou se realmente está quieta mesmo, eu não sei. Mas eu não vejo mais aquela coisa, sabe, assim, parece... Era uma cidade que, quando eu cheguei aqui, parece que alguém jogou um sorrisal na cidade, né? Assim, borbulhava artista, cultura, música, tudo, acontecia tudo ao mesmo tempo, né? Eu não vejo mais tanto isso. Deixaram a Coca-Cola destampada dentro da geladeira. Há uma questão, é verdade. Nós chegamos a ser a cidade com mais grupos de rocks de todo o Brasil. Tínhamos 500 grupos, bandas de rocks aqui no... Até eu pertenci a uma banda aqui. Sim, Capim Azul. Capim Mas Azul. agora nós temos música sertaneja. Bom, só para encerrar, eu tenho a solução para os problemas políticos do país. Nós vamos criar o bipartidarismo com 2 partidos. O PASOCA, o Partido do Social Capitalismo, e o PEDIR, o Partido da Esquerda Direitista. Acabaram os problemas. Fábio Lagarde faz um rápido intervalo, já voltamos. Tem uma frase que vou falar depois. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, lembrando aos telespectadores que os nossos temas não são apresentados previamente aos nossos debatedores, e esse segundo bloco sempre é dedicado a um tema mais leve, mas nesse não será, mas será muito ligado ao comportamento. Eu queria começar com você, Hugo. Parece que
nós temos visto nesses últimos dias no mundo, novamente, intolerância religiosa, briga religiosa. E claro que nós vamos passar aí por vários, nós vamos fazer uma trama aí. Mas é interessante que nós estamos num mundo cada vez mais, onde parece que o ceticismo reina mais, e, no entanto, nós estamos mais apegados a questões religiosas. Por que existe essa contradição? Quer dizer, um mundo extremamente moderno, mas, ao mesmo tempo, tão arcaico no que diz respeito a crenças, ou pelo menos a prática das crenças, né? O problema que este tipo de globalização determinou foi a ruptura das estruturas culturais de muitos países, né? Comentando o que é Paris, né? Ou seja, você chega a Paris e isto não é um problema de racismo, é um problema... Se você vê o Paris de Woody Allen, não tem nada a ver. O Paris de hoje, de Woody Allen, não tem nada a ver com Paris. Você vai a Paris e você se encontra na rua com quantidade de negros, de árabes, que a primeira vez que fui lá eu fiquei assim surpreso, porque não me imaginava que existia tanto. Tudo isso, de alguma maneira, permeia a cultura local e principalmente porque é uma cultura sofrida, é uma cultura que vem de um colonialismo tremendo e que de alguma maneira está aí cobrando o que os demais sacaram. Isso é um ponto. Pense nesses países que foram submetidos há séculos, seja pelo colonialismo, pelo imperialismo, que explotaram, que arrebentaram, que botaram qualquer tipo de modelo. No Japão, por exemplo, sabem que na época as meninas queriam se arredondar os olhos para querer parecer ocidentais. Meu Deus do céu, é o fim da picada. É muito grave tudo isso a nível cultural. Os árabes, aonde se vão agarrar? Que é o que lhes resta? La religión. Os judeus, ¿dónde se van a agarrar? La religión. O sea, todas aquellas cosas que ellos podrían ter conseguido, avanzado, no tem más eso ahí. Y evidentemente no es que la religión los va a salvar. O ese lado, por ejemplo, fundamentalista que están surgiendo en todas partes. No, es la última tábua de salvación, que para mí no es ninguna salvación. Pienso que por ahí podemos ver, advir coisas que futuramente não vamos horrorizar, porque um fundamentalismo que se instale na Síria, que vá por esse caminho, senhores, com o apoio da Rússia e da China atrás, me desculpe, vejam só, há quanto, 2, 3, 4 meses atrás falei que o Japão se estava preparando, que a China estava se preparando, vocês devem lembrar que esse cuida de Japão sabe o que está acontecendo. Inclusive estão pegando os japoneses na China e le estão dando. Estão saindo da China as empresas japonesas porque estão apanhando. Me entende? Ou seja, a questão está ficando tribal, poderíamos dizer. Verdade. Tribal. Então, nesse sentido, gente, é Deus me acuda. Por quê? Porque os valores simbólicos, aqueles que poderiam, de alguma maneira, representar o que um tempo foi a democracia, eu falei, não temos mais democracia, temos democratoses, infecções generalizadas. Você falou, acho que meio como ato falho, mas que Deus nos acuda mesmo. Porque você falou que Deus nos acuda, é verdade. Deus mas que Deus nos acuda, não tem a mais mínima dúvida. Eu acho que existe um elemento de complexidade aí muito grande mesmo. Porque veja bem, eu não sei se é absolutamente correto a gente falar de fundamentalismo religioso e fundamentalismo político na mesma bocada. Igual. Né? Não sei. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. É que tanto um como o outro querem dar conta da situação, querido. Só um instantinho. Então, você vê, por exemplo, como na Síria, né? O que está acontecendo na Síria é muito mais a manifestação de uma ditadura do que de algum grupo religioso. Aqui não se esconde, se traveste de um grupo religioso, que é diferente do que acontece no Irã. No Irã, não. No Irã, o fundamentalismo é basicamente religioso mesmo. Eles são muçulmanos dedicados. Não vou usar a palavra fanático, por razões que vão ficar evidentes já já. Veja que essa questão se cristalizou num incidente recente agora, que foram aquelas charges que fizeram na França, que depois aconteceram na Alemanha, e você vê aqui... antes havia acontecido o famigerado filmezinho lá do filme lá, e aconteceu há muito tempo atrás na Noruega e tal, que essas charges sempre estão... Então, o que isso quer dizer? Você está vendo aqui dois princípios, né, apostos assim, absolutamente em guerra.
se eu fosse tomar o lado do europeu, assim, eles têm todo o direito de expressar o que eles pensam, eles podem tirar sarro do Papa, por que não pode tirar sarro do profeta Maomé? Entendeu? Então, ali o sujeito vai reclamar a liberdade de expressão. Mas e se ele está pensando como ocidental? Se você pensar como muçulmano, a liberdade de expressão pode ser importante, mas é muito, muito, muito inferior à dignidade que o indivíduo sente por ser muçulmano e por ter o direito de ter. Ele não está falando como um ocidental, que está falando de direitos fundamentais. Eles não estão falando assim, porque eles não são ocidentais. Então, tem que compreender o lado muçulmano também, que quando alguém faz uma piada, uma brincadeira, né, é assim, todo mundo gosta de brincar com tudo, mas quando xinga a tua mãe, né, você dá, como diz aquele samba, você dá a pernada 3x4 e nem se despenteia, né? Porque falou de uma coisa que é seu, feriu sua dignidade. Então, eu acho que as questões aqui são mais profundas e eu acho que elas estão em ebulição e carecem de uma análise mais cuidadosa, porque senão nós vamos cair no erro de banalizar essa questão, de dizer que os muçulmanos são todos uns fundamentais enlouquecidos. Eles não são, não. Aqui é uma cultura mais antiga do que a nossa, né? Que nós temos que ter respeito por aquilo. Né? O Irã é um exemplo disso, né? Onde é muito difícil você engolir aquilo, não é? Você engolir, e essa coisa, essa ameaça o tempo todo que eles estão virando uma potência nuclear e vão brigar com Israel e tudo isso, isso é a questão política. Agora, a questão religiosa, não temos direito nenhum de entrar lá e dizer que agora nós queremos que eles se ocidentalizem, que vai a Igreja Universal do Reino de Deus lá converter os muçulmanos. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que o que está sendo posto aqui é uma questão da maior complexidade, e eu acho até assim, querendo brincar o historiador daqui a 100 anos, né, do futuro, que eu gosto de brincar disso, isso é um divisor de águas, é um marco na história da civilização, né, onde nós vamos ter que descobrir essa dificílima convivência do Ocidente com o Oriente. O Rudyard Kipling, uma vez, falou assim, o leste é o leste, o oeste é o oeste, jamais os dois se encontrarão. East is east, west is west, and never the twain shall meet. Né? Nós estamos vendo isso agora de uma maneira muito, muito, muito perigosa, eu diria até catastrófica, porque quando você vê potências absolutamente ocidentais, como a Rússia e a China, ocidentalizadas, né, como a Rússia e a China, se metendo dentro de uma questão religiosa, né, nós estamos vendo ali um estupim para uma coisa que vai ser muito mais desastrosa que um meteorito ou um cometa que vai bater na Terra. Tudo isso me assusta. Eu acho que nós temos que parar, respirar um pouco e tentar analisar com mais calma essa situação toda, que é de uma complexidade e uma delicadeza enorme. Mas você acredita, Belmiro, que a religião ela está tomando no mundo, tanto ocidental quanto oriental, uma dimensão que ela não tinha até pouco tempo? Eu acho que sim. Eu acho que na nossa tradição ocidentalizada ou ocidental, a religião, ao contrário, ela perdeu essa hegemonia, né? Ao longo do tempo. E principalmente depois do iluminismo, você acabou com toda aquela, digamos, aquela subserviência, aquela submissão à religião como seu ordenador de vida, né? Agora, eu concordo com os dois em vários aspectos que eles levantaram. Primeiro que você realmente começa a tratar do negócio como se fosse todo mundo num mundo globalizado, e não é. Isso é uma coisa cada dia mais tribal. Claro. Quer dizer, você imaginar que você vai lá para o interior do Afeganistão e vai encontrar porque o cara toma Coca-Cola e está globalizado, isso é uma besteira. Tá? E segunda coisa, eu concordo com o Mário, nós vamos ter que fazer, e eu não sei como é que vai ser feito isso, uma readequação da prática social, da prática política até. Por quê? Por exemplo, imagine se ao contrário, se nós cristãos fôssemos tão, digamos, veneradores das imagens religiosas como eles são. Pô, os Monty Python teriam morrido todos porque fizeram A Vida de Brian, que é um dos filmes mais heréticos que você pode ter visto na tua vida. Correto. Né? O Martin Scorsese e todos os seus companheiros que fizeram A Última Tentação de Cristo, estariam todos eles nessa altura ardendo no mármore do inferno. Hein? Ardendo no mármore do inferno. Não, na realidade, quem teria ardido primeiro é Miko Kazansaki, que escreveu o romance. Né? Exatamente. Né? Quer dizer, nós temos uma concepção mais liberal. Eles não têm, e eu respeito isso. Claro. Agora, o que eu acho é que você vai ter exatamente esse choque. De um lado, nós temos certos valores ocidentais, que eu digo que são ocidentais porque eles são mais preservados no Ocidente do que no Oriente, que é a liberdade da expressão, por exemplo.
eu posso falar o que eu quiser e ponto final. Ninguém pode me penalizar por isso. Tá? Eles não têm isso, muitas vezes não têm. Mesmo nas culturas consideradas mais sofisticadas, não tem. O cara não Nem vai para querem ter. Nem querem ter. Você vai para a China milenarmente não teve liberdade de expressão. Vai para o Japão milenarmente não tem liberdade de expressão. Não, né? Então, isso para eles é um valor menor. Para nós é um valor fundamental. Então, aí, só para finalizar, eu acho que tem que encontrar alguma coisa que preserve também a sociedade dessa maluquice. O pastor lá no interior dos Estados Unidos quer fazer coisa, vou queimar o Corão, e queima o Corão. Quem que é ele para fazer isso? Quer dizer, um cretino desse bota em risco a vida dos americanos inteiros. Claro. Aí o outro lá, o francês, vai fazer uma charge do profeta Maomé. Sim. Aí estão todas as embaixadas da França fechadas hoje. E todas as bancas do cara. E todas as A bancas Alemanha, de jornal. que não tinha nada a ver com a história, mas que tem cara de mal, já fechou as tuas também. Quer dizer, não pode a civilização ficar à mercê desses cretinos que resolvem ter seus 5 minutos de fama à custa da religião dos outros. Né? Eu até queria acrescentar uma coisa aqui, se eu pudesse, que é assim, é trazer um autor aqui que traz isso muito bem, que é o Norberto Bobbio, né? Que no livro Era dos Direitos, ele passa a primeira metade do livro mostrando como é impossível você fundamentar um direito. Não é? Porque, por várias razões que ele dá lá, que eu não vou entrar aqui, mas é quase impossível você justificar um direito. A única coisa que você pode dizer é que o direito tem que ser protegido depois de que ele foi acordado em consenso. Não é? Então, quando as pessoas têm um consenso de algum direito, né, então ele adquire um poder que é próprio, puramente pelo consenso. Né? Tem um filósofo que eu gosto, que é o David Gautier, que ele escreveu um livro, Morals by Agreement, né, onde ele segue até aquela linha do Habermas, né, que a ética é uma coisa muito mais de consenso, né, do que de fundamentação. Né? O Norberto Bobbio é um homem inteligentíssimo, eu acho ele fantástico, mas acontece que o muçulmano não quer saber tanto do Norberto Bobbio quanto do Tiririca. Ele está pouco ligando para esse tipo de raciocínio, né? Que não faz parte do pensar dele. O que ele quer é o seguinte, a religião é uma coisa que não é, como o Belmiro falou, nós não temos mais depois do iluminismo, não tem mais essa coisa de pensar que eu sou um homem religioso primeiro e depois sou um cidadão, depois sou um ser humano. Né? Isso para nós é um pensamento estranho. Mas nós já visitamos essas paragens, né? Já fomos assim. Deixa eu virar um pouco essa discussão. A gente está falando, claro, de uma forma globalizada, quer dizer, estamos falando, né, do planeta, do mundo, do que está acontecendo no exterior. Mas se nós trouxermos para o nosso quintal, a gente vê que a religião ela também está tomando uma dimensão dentro das nossas vidas que ela não tinha até algum tempo. Por exemplo, vamos pegar o momento eleitoral. É praxe agora, os candidatos, quer dizer, ele tem que ser ungido pelo pastor não sei de onde, pelo bispo, pelo vice-bispo da igreja protestante, sabe? Quer dizer, nós aqui, ocidentais e brasileiros, nós também não estamos passando por um período de readaptação religiosa? Eu quero partir primeiro do que é a política. Lévi-Strauss define a política como o mito do século XX. Hobsbawm define a política como a religião mais importante do século XX. Aí teremos que entrar na Weltanschauung, a concepção do mundo, que a religião traz e é substituída pela política. Isso lo trabalha muito bem quando define a questão do mito Lévi-Strauss. Por que te digo que tem a ver uma com a outra? Porque as duas têm que dar conta do mal-estar da civilização. Ponto e a parte. Sim. Acontece que como a política fez água, a religião vem de novo. Porque é a única que pode salvar. Não é que vai salvar. O mal-estar vai continuar. Porque é estrutural. É que faz sentido para as pessoas. Né? Claro, sem esse mal-estar ficaríamos parados, Mário. O mal-estar é o que nos põe em movimento. Mas, de todos modos, ninguém quer estar no mal-estar, quer estar no bem-estar. É isso que ele falou, com Deus nos acuda. Né? Com Deus nos acuda. Tá? Então, quero dizer com isto aqui. A religião... Opa! Acidente de trabalho. Olha, isso é vingança Isso é vingança do profeta. Esse foi o profeta. Atentado muçulmano. O que quero te dizer simplesmente, como a religião vem a substituir, e volto a retomar o que estava falando anterior, e cada qual vai se orientar, no caso dos países tradicionais, se orientam às suas religiões tradicionais. As nossas, por exemplo, que tem um movimento religioso muito aberto, muito em leque, aí aparecem. Eu penso que, por exemplo, a religião católica teve, já há muito tempo,
uma decadência muito grande, por uma série de questões que não vem ao caso, e por isso estão surgindo essas religiões aí que, pelo amor de Deus, aí sim que Deus nos acuda mesmo, porque são religiões que não têm nenhuma fundamentação simbólica, tem muito mais fundamentação econômica, são grandes negócios, não? Então, isso por um lado. E por outro lado, enquanto essa importância da religião vem porque, acho eu, que o que estava falando antes, que pelo vazio que existe na política, esse vazio é que preencherlo com alguma coisa. E aí vem de novo a expressão que eu falei antes, Deus nos acuda. Você falou, deixa eu pular aqui para o Belmiro. Belmiro, você acredita realmente que nós aqui estamos também estamos dando mais espaço para a religião no nosso dia? Eu acho que o indivíduo hoje em dia, e eu acho que, de novo, muitas vezes por culpa até de um certo distanciamento da Igreja Católica das questões transcendentais, a Igreja Católica se voltou muito às questões seculares, começou a ficar muito preocupada com o mundo presente e deixou a pessoa muito desabrigada, muito desprotegida em relação ao transcendente. Então daí começa a aparecer essa história, a religião pentecostal, o cara chega porque Deus me deu a graça de estar aqui, eu alugo um barracão e faço uma igreja. Não tem hierarquia, não tem doutrina, não tem liturgia, não tem nada. Quer dizer, isso ele acredita ou finge que acredita que aquilo ali é a graça de Deus que está caindo sobre ele. Né? Então, eu acho que realmente como disse o Hugo, a pessoa começa a se escorar nisso, porque você vê, as mensagens religiosas, você vê é o seguinte, afaste o mal olhado, a tua prosperidade, você vai encontrar o sucesso, vai ganhar um emprego novo, vai comprar um carro maravilhoso, né? Quer dizer, o cara está te dando um remédio para os teus males terrenos através da religião. As tuas dores. Tá? Agora, eu acho que, por outro lado, essa visão da religiosidade na política, ela já é muito antiga. Vocês sabem que no passado nós tivemos um negócio chamado Liga Eleitoral Católica. Sim. A Liga Eleitoral Católica eram os candidatos que o bispo sancionava. E daí, como eles perdiam sistematicamente, eles paravam de ir procurar o bispo. Agora, eles vão lá no pastor, eles vão lá no ministro não sei das quantas, eles vão no pai de santo, não sei o quê. Para quê? Para ganhar uma certa simpatia daquele eleitorado. Então, eu acho até uma coisa ridícula essa romaria dos candidatos atrás dos líderes religiosos. Mesmo porque eu considero que isso é inócuo. Agora, na dimensão individual, as pessoas estão muito mais preocupadas com a religião. Deixa eu contar uma curiosidade que eu vi recentemente, um documentário da BBC, quem quiser acha facilmente na BBC, em TV a cabo, é um documentário feito sobre o Brasil e de uma igreja dessas neopentecostais no Rio de Janeiro, cujo o culto ele começa com uma luta de vale tudo. Imagine. Tem um octógono, certo? E a igreja é entupida. A igreja é cheia de gente, então eles lutam por Deus, daí fazem uma pregação e mais uma... Quem perde é o diabo. Olha, pois posso falar? Pode. É assim, eu acho que agora é o momento de fazer uma coisa que fica na minha cabeça que eu acho absolutamente assustador, que é assim, número 1, não vai ter 3, não. Só vai ter 2. Está possuído. Só ele 2. está possuído. Está possuído. Primeiro ponto, né? Nós vamos assistir aqui no Brasil, né, aquilo que a gente está chamando por enquanto de fundamentalismo, né? Porque a religião está avançando a largos passos. O bispo Edir Macedo já escreveu até um livro, né, que está dizendo, é o Mein Kampf dele, né, em que ele está cantando de antemão qual é o projeto político dele. E o projeto político das igrejas é adquirir o poder, sim, no Brasil. Claro. Né? E isso está uma coisa clara, e nós fechamos os olhos a isso. Nós fazemos, eu via de mercador, fazemos de conta que nós não estamos entendendo. Mas as religiões estão invadindo mesmo. E o dia que fizer uma coisa, o dia que inventarem o Partido de Deus, quer dizer, conseguir aglutinar todas essas religiões embaixo de um partido só, vai ser o partido mais forte que o Brasil já Mas a sorte da sociedade é que nunca vai acontecer isso, porque religião exatamente é a fragmentação. Agora vem o ponto 2, que eu acho mais assustador ainda. Se você olha para os muçulmanos, eles têm um tipo de hegemonia que a religião traz, né, que dá identidade para eles como povo, dá uma identidade cultural, né, dá uma identidade muito ampla, né, e definidora, né, dos costumes, dos comportamentos e até
de como que a lei deve ser ou não deve ser. Né? Então, você vê a lei e a religião como um elemento definidor, porque ela assume um papel cultural. A religião no Brasil está assumindo um papel corporativo. É um papel completamente diferente. Está agindo como negócios e está trabalhando como se fosse negócio, usando estratégias de marketing, pesquisa de opinião pública, investimentos muito parecidos com o que empresas fazem. Quer dizer, as religiões aqui são empresas, não parecem, são empresas. Isso vai trazer um coringa absolutamente diferente, talvez enlouquecido, dentro do nosso cálculo do que nós chamamos de fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso no Brasil vai assumir um caráter absolutamente novo. Não parecido, talvez um pouco parecido com o que você vê nos Estados Unidos da América do Norte, onde já é assim faz tempo. Mas ali tem um elemento aglutinador, sim. A religião aglutina o americano. Aqui não, aqui está aglutinando o capital. E isso vai merecer uma reflexão até mais profunda do que essa que a gente falou. Vamos voltar. Rapidamente para encerrar, você tem medo da religião? Não, não. Eu acho que, como disse nosso querido Guimarães Rosa, a religião nos salva da loucura. Primeiro, concordo muito quando você fala entender os muçulmanos. Em uma sociedade onde o econômico é o que prima, quando chega uma religião onde prima os valores que unem o povo fora do econômico, já é um choque para o sistema ocidental. E, em segundo lugar, em minha viagem pela França, o que mais me afetou é que nas grandes catedrais dentro tem um centro comercial vendendo. Se Cristo estaria aí, eu estaria chutando todos para fora. É para pensar um pouco também sobre a questão muçulmana. O programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima semana com todo o time aqui. Pelo menos eu espero. Até lá. Esperemos, como que não? Claro. Já está aí.